Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Quem está vivo, pega a sua Bíblia, vamos caminhar na palavra. Aleluia. Estou feliz de estar aqui com vocês. A alegria é toda minha. Estou feliz de estar aqui com a minha esposa, com meu filho, poder conhecê-los. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa noite, amém? Pegue a sua Bíblia, abra comigo 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Nesse texto a gente vai caminhar agora, são 8h07. Até meia-noite a gente está em casa. Aleluia. Os irmãos disfarçam muito mal. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. Enquanto você abre, pastor Aldanei. Deus abençoe, pastor. A sua mãe está aí, pastor? Deus abençoe. Deus abençoe a pastora Cleusa também, sua esposa. Prazer conhecê-los, poder servi-los aqui. A honra é minha, pastor, a honra é minha. Eu aprendi que quando a gente vai a algum lugar, a gente não vai para ser servido, a gente vai para servir. E foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E eu quero dizer para você que nós viemos para ser bênção para a sua vida, para trazer algo novo para a sua casa, para a sua história. E eu quero dizer para você que hoje, a não ser que você não queira, mas se você quiser, essa é a melhor noite da sua vida. Em nome de Jesus, amém? Fiquei feliz de poder conhecer a irmã Mônica, sua família. Estou sendo muito bem recebido, pastor. A gente acostuma mal, é perigoso até. Que depois a gente volta para casa, né? Deus abençoe sua família. Deus abençoe. Eu estou com a minha esposa aqui hoje. A gente tem um acordo, eu e ela. Eu viajo basicamente todos os dias do mês, mas a gente não fica mais de 3 dias longe um do outro. Então, agora no sábado deu o 3º dia, ela nos encontrou. E hoje é o nosso último dia basicamente junto, né, amor? Só que amanhã a gente vai dar uma trapaceada, volta para casa juntos. E eu agradeço ao Senhor pela sensibilidade da igreja de dar esse presente, de poder estar com a minha esposa, com meu filho e com o João. Amor, fica em pé para a igreja conhecer você. Olha que linda. Minha esposa, tá, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu dizer para você que é feio. Deixa eu dar um conselho para você que é feio, irmão. Seja crente, que Deus é bom, amém? Deus abençoe. Deus abençoe a igreja do Senhor. E eu acredito que nesse tempo você abriu o texto bíblico, amém? Amém? Então vamos ler o que diz a Bíblia. Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, pois o teu servo... Vamos de novo? Vamos de novo? Então veio o Senhor e ali esteve, e o chamou como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Irmãos, por favor, pega suas mãos assim, ó. Faça assim, faz parte, faz assim, assim. Todo mundo, eu quero ver a sua mãozinha assim. Isso. Agora você pega a sua mão e esquenta, assim, esquenta. Não. Aleluia. Esquenta a mão, isso. Agora pega a sua mão, você vai fazer assim, ó. Vai colocar na bochecha, assim, ó. Só uma pergunta, a bochecha quem vai pôr é onde? Não, eu fiquei com dúvida agora. Queridos, por que você colocou a mão no queixo ao invés de colocar na bochecha? Não, vamos construir isso aqui junto. Por quê? Porque você viu eu colocando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você não me ouviu? Porque o que é mais importante para você? Aquilo que você vê ou aquilo que você ouve? O que domina o seu coração? O que você enxerga ou aquilo que você ouve? O que move as tuas ações? Aquilo que você ouve ou aquilo que você vê? Porque isso, a partir de agora, nós vamos caminhar dentro dessa palavra, vai definir muita coisa sobre a sua vida,
Porque, para pensar uma coisa. Se você diz que o que move o seu coração é aquilo que você vê, eu quero dizer que você nasceu na pior geração possível. Porque aquilo que a gente vê hoje é mal, corrompido, destruído, sem graça. E veja, se você for refém daquilo que você enxerga, você corre um grave risco de fracassar, porque aquilo que a gente vê é sombra de fracasso. Então, por mais que pareça muito bonito a gente dizer que nós somos frutos do exemplo, e que o exemplo é mais forte, mas veja, nós temos que ser o exemplo, mas nem sempre podemos ser fruto daquilo que vemos. E dentro dessa perspectiva, eu quero fazer você caminhar junto comigo aqui essa noite. O que é mais importante para você? O que você ouve ou o que você enxerga? Olha, a lógica que o mundo apresenta para nós é mais ou menos essa. Nós somos frutos do meio aonde nós estamos inseridos. Ou seja, logicamente, nós somos frutos daquilo que a gente vê. Então as máximas se apresentam: filho de pobre, pobre; filho de rico, rico; filho de médico, médico; filho de mendigo, mendigo. Se os pais divorciam, quem casa divorcia. Se os pais são desonestos, quem cria uma família, a desonestidade faz parte. Porque isso é ser fruto daquilo que a gente vê. E sabe, a geração que nós vivemos hoje são pessoas que carregam na sua essência reflexos de um passado que deu errado. Muitos são reféns de padrões que já fracassaram, que nasceram mortos, que já começaram errado. Nós somos um tempo, nós estamos vivendo, onde o adultério é algo corriqueiro em todas as esferas da sociedade. E normalmente, quando você conversa com alguém que adulterou, ele vai dizer para você que na família dele tem um caso parecido. Se você fala com alguém que divorciou, você vai conversar com ele, você vai ver que na família dele tem um caso parecido. O que é isso? São reféns de padrões fracassados. São pessoas que escolheram reproduzir aquilo que viram, em detrimento daquilo que ouviram. Então, por essa palavra que nós lemos, algumas coisas vão ser desdobradas dentro do nosso coração aqui essa noite. Vamos lá. Nós acabamos de ler um texto que é basicamente o final de um ciclo, de uma história de Samuel. Olha, Samuel é o fruto de uma oração de uma mulher chamada Ana. Vamos lembrar um pouquinho? A Bíblia vai dizer que Ana não tinha filhos, era casada com Eucana, que também era casado com Penina. E por um acaso da vida, Ana não tem filhos e Penina tem. E isso é um motivo de escárnio constante. Todo sacrifício anual, quando era realizado, que as duas encontravam-se, Ana sofria um peso de acusação, até porque não ter filhos nessa época significava não ter a bênção de Deus sobre. Então Ana é escarnecida, amaldiçoada por Penina, e essa é a realidade dela. Só que a Bíblia vai dizer que chega um momento que Ana cansa disso tudo, e a Bíblia diz que Ana rompe o templo. Ela entra no templo, se lança aos pés do Senhor, e Eli, que está na porta do templo, olha para isso tudo e diz que Ana está embriagada. A concepção dele é essa: Ana está embriagada. Isso mostra uma coisa: Eli, que é o sacerdote, está perdendo o tino, feeling. Ele já não consegue mais olhar e discernir espiritualmente o que está acontecendo ali. Então, ao invés de ele olhar aquilo como um momento espiritual, ele enxerga algo carnal. Ele diz: olha, Ana deve estar embriagada. Bom, a Bíblia vai dizer que nessa oração de Ana, nesse balbuciar de palavras de Ana, a Bíblia diz que Deus responde ela. E a Bíblia diz que quando Deus responde, acontece uma coisa. Ana tem um filho chamado Samuel. E o que Ana faz? Ana pega Samuel, leva na casa de Penina, esfrega na cara dela, diz: ô Penina, esse aqui é meu filho, é muito mais bonito que o seu. Deus que me deu. Amém? Amém? Não? Tem gente com dúvida, hein? Foi isso que Ana fez? Não, a Bíblia diz que aonde ela recebeu a resposta é onde ela volta para agradecer.
A Bíblia diz que ela pega Samuel, termina o desmame do menino, e o que ela faz? Ela leva até o sacerdote. Ele diz: Eli, eu quero que o meu filho seja criado na presença de Deus perante você. Amém? Essa é a história. Porque a lógica humana é mais ou menos essa. Se alguém afrontou você, aliás, a gente até canta isso, né? Aqui não, aqui em Vaiporã não canto isso. Mas tem lugar que canto, né? Que a gente tem que esfregar na cara do outro quando a gente vencer. Mas não é a realidade da Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando Ana recebe a bênção, ela vai aonde ela foi respondida. Isso aqui é um ensinamento muito precioso. Nem tudo aquilo que a gente recebe de Deus foi feito para contar para os outros. Tem coisas que nós recebemos do Senhor que foi para ficar entre nós e o Senhor, levar para o Senhor e ficar entre nós e Ele. Então Ana leva para o sacerdote. Olha que atitude linda. Eu quero que você veja a beleza do que Ana está fazendo. Ana diz: eu quero que o meu filho seja criado na presença de Deus perante você. Ela está abrindo mão de educar o filho dentro de casa, o filho que ela tanto esperou, para colocar nas mãos de um sacerdote, para que Deus tivesse acesso direto àquele menino. É lindo isso, maravilhoso. Só que quando você começa a ler a história, você percebe que na verdade essa foi a pior decisão que Ana poderia ter tomado. Porque Ana leva Samuel para a pior casa possível, para aquilo que ela achava bom para ele. Parece estranho, talvez ao primeiro ver, você ouvir isso, que eu estou dizendo que a pior casa foi onde Ana levou. Mas basta você ler o capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer: na casa de Eli, a presença de Deus era de muita valia. Sabe o que é isso? Na casa do sacerdote, Deus já não fala tanto. Na casa do sacerdote já não há tanta manifestação de Deus. Por quê? Porque Eli perdeu o controle sobre a sua casa. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus manda um profeta na casa de Eli, cujo nome não é revelado, mas a Bíblia diz que o profeta entra na casa dele, coloca o dedo na cara dele e diz: ei, eu me cansei da sua casa. Você tem honrado mais os teus filhos do que a mim. E essa é a casa de Eli. É a casa onde Samuel está sendo criado. Agora, preste atenção. Se você continuar lendo, você vai ver que quando Deus chama Samuel pela primeira vez, Samuel tinha de 9 a 12 anos. Só que tem um texto que revela o seguinte: até então, Samuel não tinha sido apresentado à voz do Senhor. Você já imaginou que loucura? No coração de Ana, na vida de Ana, na cabeça dela, Samuel está no melhor lugar, só que durante 12 anos, Samuel estando na casa de Eli, é a mesma coisa que não estivesse, porque o objetivo não é alcançado. Samuel está sendo criado perante Eli, mas a presença do Senhor não está sobre ele, porque não há visão manifesta. A Bíblia diz que não há visão manifesta, ou seja, Deus não tem se revelado através de Eli. Então eu posso dizer para você, há um limbo espiritual na casa de Eli, assim como há um limbo espiritual em toda Israel. Porque o sacerdote era o responsável de ligar Deus ao povo e o povo a Deus. Então para pensar, se o sacerdote não ouve Deus, o povo não ouve Deus. Se o sacerdote, que é o responsável, não ouve Deus falar, Israel está ensurdecida com relação à voz de Deus. E um detalhe importante é que a Bíblia vai dizer que a presença de Deus era de muita valia. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que tem pouco vale muito. Você já imaginou que loucura? O sacerdote tem o santo dos santos em casa, mas não entra lá. O sacerdote, o santo dos santos, está no pátio dele, porque ele mora no templo, mas ele não entra lá há muito tempo, porque ele sabe que se ele entrar no santo dos santos, ele não sai vivo de lá. E outra coisa, esse homem perdeu o controle da casa. Então agora deixa eu dizer para você, o Samuel está nessa confusão. Samuel está nessa confusão e tem problemas graves aqui. Primeiro, ele é o adotivo da casa. Então, se o pai da casa não cuida com sabedoria dos filhos biológicos, logo, o filho adotivo está em declínio muito pior do que os biológicos. Se Eli, que é o pai, a visão dele de referência daquilo que ele enxerga, daquilo que ele percebe, é perdido e corrompido, logo a máxima que a gente apresentou no começo da mensagem. Eu posso dizer para você que pela lógica, Samuel é a cópia de Eli. Logo, Samuel não tem caráter, Samuel não tem palavra, Samuel não tem honra. Se ele for cópia daquilo que ele vê.
Segunda coisa, os irmãos dele, os adotivos, aonde ele está sendo criado junto, Ofni e Finéias. Presta atenção, capítulo 2 diz, Ofni e Finéias, filhos de Belial. Sabe o que é isso? Pessoas de baixa estirpe, ou pessoas sem caráter. Se ele olha para o pai, não vale muita coisa. Ele olha para os irmãos, menos ainda. A Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias brincam com as coisas do templo, mexem com as coisas que são sagradas, com as mulheres do templo, não respeitam o pai, não respeitam os sacerdotes, não respeitam os servos dos sacerdotes. Ou seja, a visão de Samuel é um fracasso eminente sobre a vida dele. E queridos, não é todo mundo que teve a bênção de nascer numa casa estruturada. Não é todo mundo que teve a bênção de nascer num lar onde tudo é perfeito. Se nós fizermos uma pesquisa agora, sem nenhum medo de errar, mais de 50% tem os pais divorciados ou alguém divorciado na família. Se nós fizermos uma pesquisa rápida agora, o fracasso faz parte da vida de muitas famílias. A questão é, se o fracasso veio antes de mim, qual é a ligação que eu preciso ter de maneira sucessória com aquilo que aconteceu? Por mais que pareça difícil de romper, mas presta atenção, nós fazemos, parece, questão de não desvincular daquilo que deu errado. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar num evento de adolescentes e teve uma dinâmica que eu achei muito linda. A ideia foi brilhante, mas a execução foi péssima. A liderança tomou uma decisão de fazer um vídeo para os pais, dos pais para os filhos, para que os filhos assistissem um data show assim lá no retiro. E o vídeo era mais ou menos o pai dando uma palavra de incentivo para o filho, e no final ele tinha que terminar dizendo: eu te amo. Simples, não? Pois é, 90% dos pais não conseguiram falar eu te amo no final do vídeo. Ou seja, o projeto foi cancelado. Irmão, isso não aconteceu numa associação de moradores, isso não aconteceu em um bairro, não, isso aconteceu dentro da igreja, aonde nós falamos de amor todos os dias. As pessoas não conseguiam dizer eu te amo, e perguntaram: por que você não consegue dizer? Aí eles diziam: porque eu nunca ouvi dos meus pais. Você está vendo? A gente se prende a padrões que deram errado, a modelos fracassados e que fizeram falta para nós, e a gente de maneira sucessória faz fazer falta para os nossos filhos. É como um pai que divorcia e a menina não consegue mais olhar para o homem com respeito, porque o pai dela foi mau caráter. Ela transferiu toda a imagem de fracasso para um futuro que poderia ser brilhante na vida dela. São pessoas que vivem feridas, e essas feridas foram causadas pelo passado, não pelo presente, porque elas são reféns daquilo que elas veem. E aí a Bíblia vai dizer que a nossa fé não é por vista. Ou seja, quando a Bíblia vai falar de fé, a Bíblia vai dizer que a nossa fé não é por vista. Por mais que Cristo fez tudo para que a gente visse o exemplo, as coisas mais poderosas foram as suas palavras, que foram consumadas na cruz do Calvário, obviamente. Tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele falou, foi consumado no final. Mas melhor do que qualquer coisa é aquilo que Ele deixou para os nossos ouvidos. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Irmão, diferente dos discípulos que acordavam com Jesus, andavam com Jesus, faziam tudo com Ele, todo o nosso relacionamento com Cristo é baseado por fé. Ou seja, a gente tem fé para relacionar com Cristo, mas não tem fé para relacionar com a nossa vida. A gente divide as coisas. E aí, irmão, eu preciso te dizer uma coisa. Eu vou terminar a pregação agora, se você não dá um glória a Deus pelo menos. Vou continuar mais 40 minutos, escuta. Sou facinho, viu? Glória a Deus nem foi tão bom, mas eu facinho. Escuta isso aqui. A lógica, tá? Se os exemplos de Samuel são esses que eu apresentei para vocês, logo Samuel vai fracassar. Amém? E esse foi o final. Samuel fracassou. Samuel arrebentou, se quebrou tudo, acabou. Está aqui. Não, pastor, peraí. Não é para ser lógico. A Bíblia vai dizer que Deus entrou no quarto de Samuel. Tem gente que está comigo na palavra, hein? A Bíblia vai dizer que Deus entrou no quarto de Samuel. Aleluia.
Não, você não está entendendo. A Bíblia vai dizer, no Velho Testamento inteiro, que Deus falava dentro do Santo dos Santos, e que para entrar lá, tinha que ser sacerdote, tinha que amarrar uma corda na cintura, tinha que ter um sininho balançando, alguém ficava fora do templo segurando, e ele entrava no Santo dos Santos, e às vezes não saía de lá, porque o pecado não deixava ele sair, e ele morria lá dentro. A Bíblia vai dizer que Deus saiu do Santo dos Santos e entrou dentro do quarto de Samuel. Eu vou melhorar para você. O compromisso de Deus era com o sacerdote, mas nesse dia Deus mudou o direcionamento. Ele invalidou o sacerdote para se relacionar com o menino, para mudar a história dele. Deus mudou naquele dia toda a sua ordem lógica de atuar. Antes ele falava com um e esse derramava a palavra sobre a geração. Agora ele muda, ele em vez de ir no sacerdote, ele vai no menino da casa, ele entra no quarto de Samuel. E a Bíblia vai dizer que ele veio e ali esteve. Aleluia. Ei, você pode tentar refutar do jeito que você quiser. Não, Deus nunca saiu do Santo dos Santos. Não, irmão. A Bíblia está dizendo, Deus veio e ali esteve. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, e chamou como das outras vezes. Então agora eu preciso contar isso aqui para você. A Bíblia diz que Deus entra no quarto de Samuel e diz, Samuel, Samuel. E o que Samuel faz? Samuel sai do quarto. Não, eu vou fazer isso para você ver. Tudo que você vê vai ser mais difícil você esquecer. Samuel está no quarto, dormindo. Estou dormindo aqui. Aí Deus chama ele. Samuel, Samuel. Samuel levanta. Sai do quarto. Vai para o quarto do Eli. Diz, Eli, você me chamou? Aí o Eli diz, não te chamei, torna a deitar-te. Uma vez, Eli. Quem está no quarto? Quem está no quarto? Porque a Bíblia diz que Deus veio e ali esteve. Quando Samuel sai do quarto, Deus não sai do quarto. Quando Samuel muda de lugar, Deus não muda de lugar. Deus está no mesmo lugar aonde o chamou. Você está entendendo isso aqui? Deus está dentro do quarto dele. Ele está fora, Deus está lá dentro. Então agora ele entra no quarto. Volta a deitar. O que acontece? Deus chama ele pelo próprio nome de novo. Samuel, Samuel. O que Samuel faz? Sai do quarto. Você é bom, hein? Quem está lá? Eu vou enjoar você, irmão. Quem está lá? Você está bom, hein? Decorou já. Ó. Entrou no quarto do Eli. Diz, Eli, você me chamou? Aí o Eli diz, não te chamei. Volta a deitar-te. Parece que eu vejo que Samuel, eu tô assim, você está me trolando, né? Porque só está nós aqui. Tem uma voz me chamando, eu venho aqui. Aí, tá bom. O senhor é o chefe, gordo, cego. A Bíblia diz que ele está gordo e cego já, cegando, perdendo a visão. Isso é muito forte, presta atenção no detalhe. Ele entra no quarto. Quem está dentro do quarto? Deus. Olha só. E a Bíblia diz que Deus o chamou de novo. Samuel, Samuel. O que me incomoda aqui é duas coisas. Primeiro, por que Samuel não reconhece a voz de Deus? Porque quando a gente é menino, a gente vê no filme, quando Deus fala, a voz de Deus é a voz mais grossa do cenário, humilha todo mundo, já viu? Fala. Quer dizer, por que toda vez que ele ouve a voz de Deus, ele sai do quarto? Deixa eu te dizer por quê. É porque há resquício da voz de Deus na voz de Eli. Há resquício da voz de Deus na voz de Eli. É por isso que quando ele ouve Deus falar, ele ouviu alguma coisa parecida na voz de Eli. Foi pouco, mas ouviu na voz de quem está fora do quarto. Só que fora do quarto está todo o fracasso, toda a queda, todo o declínio. Dentro do quarto é a esperança de algo novo. Lá fora é um passado perturbador. Aqui dentro é a esperança de um futuro promissor. Aleluia. A questão é, quando toda vez que ele sai do quarto, é o passado que ele bate de frente. Quando ele volta para o quarto, é o futuro que ele encontra. Quando ele sai do quarto, é o passado que ele encontra. Quando ele volta para o quarto, é o futuro estabelecido por Deus. Provérbios 16 diz, o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 14, capítulo 14, versículo 12, do coração do homem são as preparações. Aleluia. Ei, quando ele volta para o quarto, é aonde ele precisa estar. O segredo da solução da vida é dentro do quarto. Só que ele sai. Só que quando ele sai a terceira vez, hoje eu saio do quarto, tem uma parede aqui. Ele sai do quarto, entra no quarto do Eli, diz, Eli, você me chamou? Aí Eli, porque perdeu o filho faz muito tempo, diz, olha,
eu não estou te chamando. Volta para o quarto, e se a voz te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Você percebe uma coisa? Ele sabe quem é o Senhor e sabe o que precisa fazer como servo. Só que na vida de Eli, Deus continua sendo o Senhor, mas ele deixou de ser servo há muito tempo. Porque quando o profeta do capítulo 2 entra na casa dele e diz: ei, tu estás honrando mais os teus filhos do que a mim. Se ele é servo e reconhece a voz do Senhor, ele diz: sabe de uma coisa? Eu vou dar-lhe um pau nesses moleque, eu vou colocar eles no lugar deles, e ai de um que brincar com as coisas do Senhor. Deixa eu te dizer, quem te teria ungido Davi a rei de Israel não seria Samuel, seria Eli. Ele teria a oportunidade de mudar a casa dele se ele tivesse ouvido a voz de Deus. Assim como o rei de Nínive mudou toda a história de um julgamento que já havia acontecido, ele conseguiu constranger o coração de Deus, Deus dizer: não vou matar mais. Se Eli ouve a voz do Senhor e reconhece ele como Senhor, o negócio muda. A nossa problemática é: Deus é o Senhor de milhões de pessoas, mas nós sermos servos é outra história. Ei, nós sabemos o que Ele quer, agora a gente obedecer o que Ele quer é outra história. Tem gente que diz: Ele é o meu Senhor. Agora a pergunta é: ei, servo, você é? Você consegue entender? Tem gente que se relaciona a vida com Deus dizendo: tu és o meu Senhor. Agora o Senhor olha para você e diz: e quem é o meu servo? A questão está na posição que eu tomo mediante aquilo que eu sei. Tu és o meu Senhor, agora eu sou o teu servo. Isso muda a vida da gente, porque cantar que Ele é Senhor não muda nada, saber que Ele é Senhor não muda nada, e a prostituta sabe que Ele é Senhor, o assassino sabe que Ele é Senhor. Agora quem é servo não é assassino, quem é servo não é prostituta, quem é servo vive uma vida perante o Senhor Jesus transformada. Quem é servo não é escravo de passado, quem é servo é escravo da voz do Senhor Jesus. Paulo vai dizer: porque me fiz escravo. Oh, aleluia. Você está entendendo? Então agora, quando Eli fala isso para Samuel, Samuel sai do quarto. Só que agora aqui tem uma parada complicada, irmão. Agora ele sabe que quando ele entrar no quarto, ele nunca mais vai ter a desculpa de dizer que não ouviu a voz de Deus. Porque pior não é quem ouve a voz de Deus e não reconhece. O pior é quem já ouviu a voz do Senhor e esqueceu como é a voz dele. Então quando ele entra no quarto agora, irmão, o negócio muda. Porque agora ele sabe que quem está lá é o Senhor. Você está entendendo? Ó que a loucura. Bora pensar, você acha que Samuel saiu do quarto de Eli e entrou de supetão no quarto dele, irmão? Só eu que sou imaturo para pensar que ele ficou uns 10 minutos na porta? Será que sou eu que sou menino que fica pensando que vai ficar assim? Deus, eu não estou sozinho. Quanto tempo que ele estava no quarto, será? O que será que ele viu? Tem gente que vive aqui a vida inteira, sabia? Tem gente que a vida com Deus dele é aqui, ó, exatamente onde mora a palavra, onde está o conhecimento, a visão, o futuro, e ele está aqui. Sabia que tem gente que vive a vida inteira aqui e ele se relaciona com Deus por trás da porta, só com o resquício daquilo que ouviu do sacerdote e com o cheiro daquilo que tem dentro do quarto? Tem gente que vive aqui a vida inteira. A questão é, quando ele entra, a Bíblia diz que Deus torna a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel, aleluia. Oh, aleluia. Se você não se alegra com isso aqui, irmão, eu consigo imaginar toda uma história de fracasso sendo arrebentada por essa palavra: Samuel, Samuel. E agora ele olha, ele é um menino de 12 anos mais ou menos, diz: fala, Senhor, aleluia, porque o teu servo ouve. E a Bíblia diz que Deus começa a se revelar a Samuel. Só que aqui tem um problema, porque se você vê a coerência do texto, o que Deus fala para Samuel no capítulo 3 é a mesma coisa que Deus falou para Eli no capítulo 2. É a mesma profecia.
Então eu fico pensando, será que Deus é redundante para com Eli? E aí, deixa eu te dizer uma coisa, não. O que Deus está fazendo é falar com Samuel, um modelo que fracassou fora do quarto. Ele não está falando para Eli saber, ele está falando para Samuel saber. Ele está dizendo, eu vou te contar um modelo que dá errado. O modelo que dá errado é esse daqui, está fora do quarto. Agora tem algo que vai dar certo aqui, que é eu e você, dentro do quarto. A nossa história é agora, a Bíblia vai dizer que a conversa dura tempo. E que Samuel cai no sono, e no outro dia de manhã, Eli, quando acorda, diz, manda chamar o Samuel quando ele acordar. Sabe o que é isso, pastor? Vou dizer para o senhor que a loucura que está acontecendo aqui. O sacerdote está morrendo de medo do menino. O sacerdote está dentro do quarto dele assim. O que Deus falou para ele? Meu Deus, o que ele falou? E Samuel está no quarto. Quando Samuel sai do quarto, a Bíblia diz que alguém vem chamar e diz, Eli quer falar com você. Posso te dizer o que aconteceu aqui? Presta bem atenção, eu entendo que você é muito inteligente, irmão. Você vai entender, uma palavra que eu vou dizer, você já vai entender. Presta atenção, o menino Samuel entrou no quarto. Deus falou com ele. O profeta Samuel saiu do quarto. Tem gente que entendeu aí, eu vou falar de novo porque às vezes tem gente que tem problema de fixação. Então vamos lá, a Bíblia diz que o menino Samuel, o M-E-N-I-N-O, entrou no quarto. Deus falou com ele, o profeta Samuel, P-R-O-F-E-T-A. Ele saiu do quarto, sabe o que é isso? A voz de Deus mudou a natureza do menino. Ele era um menino antes da voz de Deus, depois da natureza de Deus, ele é profeta para a história, para Israel, para a casa dele. A voz de Deus mudou a história dele. Isso aqui é uma loucura. Deus pegou o menino na ausência do sacerdote. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o sacerdote da tua casa fracassar, ou se qualquer sacerdote fracassar, Deus vai entupir os altares de meninos. Deus vai levantar meninos dentro das casas, que vai salvar a geração, que vai salvar a história, que vai salvar o futuro, porque meninos ouvem a voz de Deus. A loucura é grande, irmão, porque o profeta sai do quarto e o sacerdote está assim, me conta tudo, não me esconda nada, se você me esconder, eu te conjuro que você vai viver em dobro o peso sobre você. Aí a Bíblia diz que Samuel fala assim, eu vou falar. O Samuel é muito doido, eu vou falar. Qual é o problema? Você acha que eu tenho medo? Meu compromisso é com quem está dentro do quarto, não da história que fracassou aqui fora. A Bíblia assegura em dizer, em verso seguinte, dizendo, e nenhuma palavra dita por Samuel sobre Israel caiu por terra, senão o Senhor o cumprirá. Sabe o que é isso? A partir do momento que Deus mudou a natureza de Samuel, Deus se responsabilizou por tudo aquilo que ele falara. Deus mudou a natureza dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Passou o tempo. Deus leva Samuel até Jessé. Aleluia. Aleluia. Deus levou ele até a casa de Jessé. Tinha muita gente bonita para ser ungida rei de Israel, mas Deus falou, não é nenhum desses, é um segundo meu coração que aqui não está, então vamos esperar ele chegar. Chegou Davi, Davi foi ungido rei de Israel, foi o maior rei de Israel, e eu não sei se você sabe, mas o nosso Salvador é da raiz de Davi. Aleluia. Quando ele ouve a voz de Deus dentro do quarto, ele alterou o presente dele, o futuro dele, e mudou a nossa história. Se não fosse através dele, seria através de outro. Mas deixa eu dizer, Samuel não era para ter entrado na história, não tinha linhagem sacerdotal, não tinha nada a ver, mas ouviu a voz de Deus, e a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou algo que a história dele não diria que ele seria. Você não é fruto de um modelo que deu errado, você é o fruto daquilo que Deus desenhou para você. Se você quiser ser relacionado com aquilo que deu errado, o problema é seu. Mas se você quiser ser fruto daquilo que você ouve, ao invés daquilo que você vê, se prepara para viver os melhores dias da sua vida, porque bem sei que os teus planos são maiores que os meus, tão altos que eu não posso atingir. Aleluia! O que Deus tem é melhor. Deixa eu terminar. Deixa eu ver o horário. Eita, Jesus, já passou. Escuta, irmão, eu sou pentecostal. Tem aqui crente batizado no Espírito Santo?
Irmão, eu sou um crente assim, batizado no Espírito Santo, desde os 6 anos de idade. Eu gosto do manto, irmão, do revestréio, do fogo. É meu jeito, eu gosto, irmão. E deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu fui numa igreja aí, nada contra, né? Mas não acredito na manifestação do Espírito Santo. Isso para mim é um problema gigantesco, irmão. Porque eu não só acredito, como eu sou apaixonado. Porque Ele não é vento, Ele não é arrepio, Ele é uma pessoa, é o nosso melhor amigo. Então, irmão, eu estou lá dentro da igreja, e o pastor que estava pregando de Jesus, pastor, da cruz do Calvário. E eu sei o final da história, nunca muda. Ele sempre ressuscita. Sabia disso? É um spoiler violento, a gente já sabe o que vai acontecer, e a gente fica assim... Quer ver? Olha só, o terceiro dia, olha o que vai acontecer. Mas a gente já sabe. Mas como se trata do nosso amado, irmão, a gente fica maluco. Irmão, e quando alguém fala, e ele ressuscitou, eu digo, é meu jeito, irmão, eu sou assim, vou fazer o quê? E aí o pastor está falando, ele foi para a cruz do Calvário, e eu estou assim. E a igreja tudo assim. Eu estava pegando gripe naquele lugar, de tão gelado que era, um negócio terrível. E aí, irmão, e o pastor, e ele foi para a cruz do Calvário, e eu já... Foi por mim, e os cravos da mão, eu disse, ai, é meu! E aí ele dizia, no terceiro dia, irmão, quando ele falou o terceiro dia, eu saí da igreja. Eu falei, eu vou dar um glória a Deus aqui, vou dar 2 mortal para trás, vai dar uma escandalizada na igreja. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem lugares que Deus fala com a gente que a gente não consegue controlar. Sabe onde Deus terminou essa mensagem? Dentro da minha faculdade. Porque eu fiquei pensando o seguinte, tudo bem, Senhor, a palavra é linda, tudo bem, mas quem nunca reconheceu a tua voz dentro do quarto? Tudo bem, Senhor, e quem diz que não ouve a tua voz? Senhor, qual é o problema? Será que com a minha geração, que tanto reclama que não te ouve, será que justamente com a minha geração o Senhor parou de falar? Senhor, será que o Senhor está de mal justamente com a geração aonde eu nasci? Porque a gente ouve tanta gente dizendo, eu não sei como é a voz de Deus, eu não ouço a voz de Deus, eu não sinto o que vocês sentem, eu não sei o que vocês sabem, eu não consigo sentir isso, eu não consigo me alegrar junto, eu não sei se eu sou muito racional ou sou muito burro, porque eu não consigo sentir o que vocês sentem. Então, aí eu fico pensando, será que Deus não está falando mais com a gente? Será que nosso pecado chegou até Deus e Deus falou assim, não falo mais com vocês? Será? E aí eu fiquei perguntando isso para o Senhor, um dia eu estou dentro da faculdade, e o professor disse, eu vou ensinar um negócio para vocês, os elementos da comunicação. Até então tudo bem, irmão. Quando o professor começou a falar, eu já estava assim, já. Ó o Jeová falando aí, ó. Que a gente é bem doido, né, irmão? Só que eu estou dentro de mim assim, ixi, olha aí, ó. E eu disse para minha esposa, ó, Deus está falando com nós aí, Deus vai pegar nós. Porque eu sabia do que Deus estava querendo dizer para mim, irmão. Deixa eu te contar. Os elementos da comunicação são 5. Eu vou te dizer apenas 4 no início. Emissor, receptor, código, mensagem. O que é isso? Para que a comunicação seja perfeita, é necessário que tenha esses pontos elencados e estabelecidos e que eles existam. O emissor é quem fala. Quem é o emissor da igreja? Quem? Quem é o emissor da igreja? Chama Deus. Quem é o emissor da igreja? Olha como vocês sabem. A Bíblia diz que Ele fala através do seu doce Espírito Santo. Amém? Quem é o emissor? Olha. Então beleza, Ele é o emissor. Quem é o receptor? Quem é o emissor? Receptor? Perfeito. Para que exista uma comunicação, tem que ter essas 2 partes. Se não tem, como vai ter alguém falando se não tiver alguém ouvindo? Ou como haverá alguém ouvindo se não tiver quem esteja falando? Perfeito? Então, para que exista a comunicação, é necessário que exista o emissor. E ele existe. E ele é real, e ele fala, e ele responde, e ele ouve. Salmo 55:17, de manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e ele ouvirá a minha voz. Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ninguém sabe. Aí Salomão vai dizer, e se for de madrugada, amo os que de me amam, e os que madrugada me buscam, me acharão. De manhã, à tarde, ao meio-dia, de madrugada, se você chamar, ele vai te ouvir e te responder. Então o emissor é real, e o receptor é a gente. Agora o negócio começa a complicar. A mensagem é o conteúdo.
emissor, receptor, mensagem, palavra, Bíblia. Mensagem. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ouvir Deus por fora da palavra. A gente não quer a palavra. Porque a palavra confronta, a palavra bate em nós assim, sem dó. A palavra não abre brecha, não tem prerrogativa, ela é a verdade absoluta. E a Bíblia vai dizer que ao sentir comichão nos seus ouvidos, ajuntariam para si doutores segundo os seus próprios desejos, ou as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? Tem gente querendo ouvir Deus por fora da palavra, e Deus nunca vai falar por fora da palavra. Deus pode usar até um profeta, mas se o profeta falar por fora da palavra, acredite, Deus não falou com você. Esses dias eu terminei de pregar numa igreja, irmão, desci do púlpito, uma irmã me parou e disse: pastor, o senhor não tem algo de Deus para me falar? Sabe, irmão, quando dá aquela desmaiada por dentro, assim, aquele blackout, assim, eu falei assim, fiquei pensando, será que eu mato? O que eu faço? Chama a polícia, alguma coisa, eu estou mal. Eu falei: minha filha, eu preguei 1 hora. Você quer fazer o quê? Ela falou: não, pastor, o senhor não tem algo mais específico assim? Eu olhei para ela e falei: sim, tenho. Um outro texto da Bíblia. E todos foram para suas casas. Aleluia. Vai embora, vaza, some. Irmão, estou brincando. Eu falei para ela: filha, o que você quer ouvir? Sabe qual é o nosso problema? A gente quer profeta de conveniência. A gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. O pessoal: pastor, eu quero saber se namorar com fulano de tal, que não é crente, é de Deus. Aí eu digo: querido, você quer que eu use o quê? O almanaque da Disney ou a Bíblia? Porque a Bíblia ainda não mudou. Não vos prendais a um jugo desigual. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar algo novo para fortalecer aquilo que você quer que eu fale? Então não adianta, não tem como eu mudar aquilo que é a palavra. Então deixa eu te dizer, se você quiser ouvir Deus, vai ter que ouvir pela palavra. Se você não concordar com ela, não significa que não é Deus que está falando com você. Então deixa eu te dizer, emissor, Deus, receptor, mensagem. Tem uma outra coisa, código. Código é o idioma da conversa. Qual é o código que nós estamos conversando aqui, irmão? Qual é o idioma? Língua portuguesa. Estamos falando em português aqui. Amém? Deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe é uma mãe assim, top. Tipo a irmã Mônica assim. Um amor de pessoa, docinho. A minha mãe tem uns problemas que eu não identifiquei na senhora ainda. A minha mãe, você chega na casa dela, ela está 6 meses limpando. Ela diz: olha, não repara, está meio sujo. A minha mãe é assim. A minha mãe, você senta para comer, ela fica olhando para você, te encarando assim. Você terminou, ela desgostou? Mais. A minha mãe é assim. Então, é o jeitinho dela. Então, a minha mãe precisa se comunicar. E ela se comunica assim. Bastante. Minha mãe manda áudio de 10 minutos para mim no WhatsApp, irmão. Deus já tem libertado ela tem visto as minhas mensagens e tem parado. Esses dias ela mandou uma mensagem de 10 minutos, eu falei: mamãe, 10 minutos, mãe, eu nunca vou ouvir isso aqui, mãe. Ela mandou uma de 5 para justificar a de 10. Eu falei: não, cansei, deixa para lá, vou ouvir os 15 minutos e não vou responder. Irmão, foi um pastor dos Estados Unidos na minha casa, um pastor de Miami, pastor Sandy Basiletti, um homem de Deus, homem americano, só fala inglês, obviamente. Sentou para tomar café na minha casa, estava na mesa, nós todos na mesa, e a minha mãe, jeitinho de sempre dela, chegou: pastor, o senhor quer mais café? Aí o pastor nem deu moral para ela. Eu pensei: olha, eu não vou traduzir. Eu quero ver a treta que vai dar isso aqui, irmão. Eu falei: aquele momento eu abri mão de algumas coisas, de alguns princípios. Falei: olha, eu quero ver o que vai rolar. Irmão, a minha mãe saiu. Quando a minha mãe voltou, ela tem 1,65 m, ela voltou com 1,80 m. Pastor, o senhor quer mais café? Irmão, ela mudou o tom de voz e começou a falar mais alto. Porque na cabeça dela, falar português alto virava inglês. Deixa eu te falar uma coisa. Se o código não for o mesmo, falar mais alto não resolve.
Se o idioma não for o mesmo, gritar não resolve. Deus fala através de um mesmo idioma desde sempre, sempre. Santidade. Se o seu idioma não for o mesmo dele, ele pode gritar no Éden como fez com Adão e Eva, chamando eles e eles se escondendo, porque a Bíblia diz que cria-se uma barreira, e a barreira nos atrapalha. Irmão, para ouvir Deus temos que alinhar o idioma, não adianta. E sabe, tem uma última coisa e eu termino aqui. Para de fingir, irmão. Vem cá. Vem, meu filho. Vai lá no meio da igreja lá, por favor. Tá solteiro ainda? Tô brincando. Falei que eu não ia fazer, mas foi mais forte que eu. Olha para mim. Aqui, filho, olha para mim. Existe o emissor, eu. Existe o receptor, você. Existe a mensagem, palavra. Existe o código. Nosso código está meio que alinhado, então você já entende alguma coisa que eu falo. Porém, você está longe. Perfeito? Você consegue me ouvir? Consegue? Que bom. Então deixa eu fazer uma coisa. Por favor, irmãos, conversem. Exercite o dom que há em vós. Isso, irmão. Contar uma coisa. Esse é o último elemento, chamado ruído. E ruído atrapalha qualquer comunicação. E não fui eu que coloquei esse ruído entre nós. Foi você. É você que cria os ruídos. Eu não crio ruído. Eu estou no mesmo lugar. Eu falo do mesmo jeito. Meu tom de voz é o mesmo. Mas é você que parou de ouvir pela distância e pela quantidade de ruído entre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a distância não é o maior problema. Às vezes o maior problema é a quantidade de ruídos. Tem gente lá no mundo que às vezes ouve mais Deus falar do que gente que mora dentro da igreja, porque às vezes não é a distância, é a quantidade de ruídos. Óbvio que quanto maior a distância, maior é a facilidade de ter ruídos entre nós. Mas vamos dizer, mano, que você tem muita vontade de ouvir a voz do Senhor. Então você tem que tomar duas decisões. Primeiro, eliminar os ruídos. Sabe qual é a nossa dificuldade? É porque nós cultuamos a Deus uma vez por semana e todo o resto nós dedicamos para o resto. Nós ouvimos o que não presta, andamos com pessoas que não apoiam aquilo que nós queremos viver, nos unimos a julgo desigual, nós vemos, ouvimos, falamos coisas que entristecem o Senhor, e tudo isso gera um ruído absurdo, que quando a gente chega dentro da igreja, ou quando a gente vai para dentro do quarto, a gente diz, Deus fala comigo, e a gente diz, uai, Deus não fala, e não é porque Deus não fala, é porque a gente não ouve. A voz do Senhor ecoa no universo, a voz do Senhor ecoa no universo desde sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, garoto, Deus nunca parou de falar comigo, mesmo quando eu estava no mundo. Deus nunca parou de falar com a minha geração, porque a minha geração ainda não ouviu Deus falar. Deus não parou de falar com Samuel, porque Samuel saiu do quarto. Deus está no mesmo lugar, falando da mesma forma, porque Ele não muda porque a gente mudou. Ele é fiel, mesmo quando a gente não é fiel, porque Ele não muda a sua natureza. Deixa eu te mostrar uma coisa, mano. Então deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, Deus não vai aumentar o tom de voz, Deus vai diminuir, para um motivo, para que se você querendo ouvir melhor, chegue mais perto. Preste atenção nas minhas mãos. Quando eu falar para você parar, para. Quando eu falar para você vir, você vem. Está me ouvindo? Por que o irmão tem ouvido biônico? Deixa eu ficar mais longe, que o amado é meio problemático. Está me ouvindo?
É sério isso. Se você quiser ouvir melhor, você tem que mudar. Isso aqui é para nós todos entendermos, entendeu? Nós temos que sair da onde a gente está. Para ouvir melhor, temos que entrar pela porta do nosso quarto. Trancar a porta do nosso quarto. Tem coisas que Deus quer falar com a gente, mas Deus nunca vai usar um pregador. Tem coisas que Deus quer falar com a gente, mas Deus nunca vai falar em público. Tem coisas que para Deus falar, tem que ser dentro do quarto, porta trancada. E outra coisa, tem coisas que Deus vai te falar aqui, que ninguém lá fora precisa saber. Tem coisas do secreto que são secretas. Entendeu? Acontece uma coisa aqui dentro do quarto. Eu termino agora. Você entrou porque quer me ouvir melhor. Isso aqui para o eterno é como você estivesse dizendo: eu me importo, eu quero direção. E o coração dele se alegra. E aqui uma palavra surge: intimidade. Intimidade na igreja não rola, é muita gente vendo. Intimidade no altar não acontece. Intimidade é em ambiente íntimo. Você está entendendo? Agora, a palavra intimidade, o mundo derivou de maneiras erradas, transformou com conotações sexuais e distorceu o significado melhor dessa palavra. Uma das coisas mais importantes dessa palavra é que a intimidade deriva de uma glândula muscular chamada timo. A palavra intimidade. E timo é uma glândula muscular que você tem acima do teu coração e que eu tenho. Para a gente ter intimidade, esse teu timo tem que encostar no meu timo. Sabe o que é isso? Proximidade extrema. Sabe quando eu não conheço alguém e eu quero abraçar, como eu faço? A linguagem corporal é essa aqui, ó. Eu pego na tua mão com as duas mãos. Eu estou dizendo para você: eu queria te abraçar, mas não tenho liberdade o suficiente para isso. Se eu tenho liberdade, eu abraço. Se não, eu pego na mão com as duas mãos. Isso é científico, estudado. Agora, dentro do quarto é um ambiente propício para isso. Vamos tentar encostar o timo no outro sem que fique estranho? Calma. Não, ainda parece que vai rolar um abraço, entendeu? Não tem como encostar um timo sem nem abraço, não abraçar. Então deixa eu te dizer uma coisa: não é você que abraça, é Ele que abraça. Se você não tem coragem, Ele teve a maior coragem do mundo para que isso fosse possível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos substituir a última palavra para que possa ser abraçado. Isso deu o direito de você entrar no quarto e de mãos abaixadas ser abraçado. Obrigado, Pai. Esse é um ambiente que muda a nossa história. Não é aquilo que a gente viu, é aquilo que a gente ouve. Um outro dia eu conto a minha história para você, mas deixa eu te dizer, eu não sou fruto daquilo que eu vi, eu sou fruto daquilo que ouvi do Senhor. Meu casamento não é fruto daquilo que eu vi, meu casamento é fruto daquilo que eu ouvi e que eu ouço todos os dias e todas as vezes que eu entro no meu quarto. Deus está com saudade de falar com você, querido. E eu sei que você está com muita saudade, sabe? Lembra quando você acordava de madrugada e não chamava isso de insônia, mas dizia que era o Espírito Santo acordando você para orar? Lembra de quando você vinha à igreja e dizia: Deus falou comigo o culto inteiro? E hoje você chega em casa e diz que nada aconteceu. Ei, é porque você tem ruído, é porque você precisa matar a saudade da voz do Eterno. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus.